Boa noite, meus amigos. Antes de começar, eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui que não tem aflição. Fiquem com as suas respostas, porque eu estou aflita. Quando a gente sobe aqui, a gente fica aflito. Eu estou, até terminar isso aqui, eu terei algumas das minhas aflições, Então, quer subir a uma tribuna e conversar em nome de Jesus, em nome da doutrina espírita e dos ensinamentos que nós recebemos através dos anos. Então, o tema, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Então, eu deixo a primeira pergunta, se tem alguém aqui ainda que não tem, já que não deixe mais, não tenha mais suas aflições. Cada uma no seu grau, cada um com suas dificuldades, mas cada um deve possuir ainda algumas aflições. E é muito interessante que a gente reflita o porquê desse ensinamento. Quando a lição chega, o convite vem, primeiro vem para quem vai falar, quem vai expressar, o Evangelho de Jesus. Então, esse Evangelho, essa lição chegou para mim há cerca de 3 meses, porque eu estava precisando. Eu estou precisando compreender e ler repetidas vezes essa passagem do Evangelho. Para a gente poder compreender o que é que o Evangelho diz para mim, para você, para cada um daqui presente na noite de hoje. Há diversas formas da lição chegar, há diversas etapas, camadas, que cada um vai atingir de acordo com o seu entendimento e compreensão, grau de maturidade espiritual. Então, tendo Jesus nos dito que no mundo tereis aflições, ele também nos agracia com o bom ânimo. Tendes bom ânimo, tenha coragem. Vamos conversar hoje e sabermos como é que a gente vai passar por essas aflições e mesmo assim ter bom ânimo, ter alegria. Parece incoerente. Mas a gente precisa, antes de adentrar o tema, é importante que a gente entenda um pouquinho sobre a pedagogia de Jesus. Como Jesus trabalha todos esses ensinamentos para que eles cheguem até nós, mesmo que nós estejamos em diferentes graus de entendimento. Ele pode chegar para aquele ainda que não conhece muito, no sentido espiritual, para aqueles que nesta encarnação não têm diplomas universitários, ou vice-versa. Ele pode não chegar a corações intelectuais. Ele pode chegar ou não chegar a determinados públicos, mas ele está à disposição. O ensinamento é para todos. Então, pedagogicamente, Jesus começa os seus ensinamentos ensinando a nós ainda numa fase de infância espiritual. Nós ainda estamos num despertar, num amadurecimento, ainda somos jovens espíritos, se levarmos em consideração todo o universo. Então, somos ainda crianças, os jovens espirituais, os mais maduros. E o governador da Terra, Jesus, é o espírito maduro que veio trazer para nós os conhecimentos e ministrar as lições para que a gente conclua a nossa jornada evolutiva. Ou tenha condições de galgar elementos necessários para o nosso crescimento espiritual. Só que ele vai colocando isso aos poucos. E se a gente analisar apenas a frase, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, como é que a gente pode entender? Como é que a gente chega hoje para uma pessoa que bate à nossa porta, aflito, com uma dor, uma perda de um ente querido, uma doença incurável, e vai dizer assim, não, mas seja feliz, tenha boa vontade. Naquele momento, determinadas pessoas não têm a menor condição de ter
de lutar contra determinadas dificuldades. É difícil realmente. E como a gente vai estimular ou mostrar essas pessoas para terem essa coragem e esse entendimento? Então, se Jesus dizendo isso para crianças espirituais, parecia incoerente. Só que ele faz uma construção pedagógica muito pertinente. Ele vai mostrando primeira das lições de Jesus. Eu não vim destruir a lei. Ou seja, Jesus diz assim, eu não vim desfazer as leis do Pai. A gente vem dar continuidade e trazer mais conhecimentos agora àquela classe de alunos um pouquinho mais adiantado. A gente sabe que a Terra é uma escola, é um hospital, não é? E é também repouso, né, de nós, corações sofridos, para que a gente construa nessa caminhada um aprendizado através do trabalho, através da vivificação do Evangelho. Então, se a gente pensar nos primeiros dias de aula, nós pais, avós, as mães, não é? A gente vai matricular uma criança na primeira turma de um colégio. No maternal, tem colégio que já tem o berçário, tem o, né, tudo, mas a primeira salinha é o maternal. O conteúdo que vai ser dado a um aluno que nunca teve contato com nenhuma das letras, que não sabe do alfabeto, será o mesmo que será cobrado quando aquele aluno um dia tiver seu pós-doutorado? Não. A gente vai passar série por série, até que a gente tenha condições de compreender todas as lições, né? Fazer e participar de cada prova. O professor do maternal não vai pedir para a criança resolver uma questão de álgebra. Ela não tem condições. É incoerente. Então, Jesus não vem nos pedir, como divino pedagogo, que a gente resolva equações, resolva problemas, enfrente dificuldades pelas quais a gente não esteja preparado para enfrentar. E ele vai explicando. E aí vamos compreendendo essa pedagogia de Jesus através de um outro momento em que ele nos apresenta ou reapresenta Deus. Mas ele vem e traz para nós a figura de um pai amorosamente bom e justo e extingue com a ideia de castigo. Encerrou-se o castigo. Esse pai que está nos céus, esse meu pai, que eu venho vos falar dele, ele não pune nem castiga. Então, ele vai apresentar à humanidade um Deus de amor e de misericórdia. Ora, se ele não pune nem castiga, por que a gente tem aflição? E ficamos ainda, né, a pensar, mas por quê? Adiante um pouquinho, Jesus vai trazendo diversas lições até o final da sua existência física no globo terrestre. Física, né? Porque ele é o governador espiritual da Terra. Mais adiante, quando aquelas pessoas que ele foi convidando a conviver com eles, foi começando a entender a grandiosidade das lições que estavam sendo ensinadas, não nos grandes templos, ou através de grandes escritos, mas, sobretudo, na simplicidade e na grandeza daquele que ama. Nas lições do dia a dia, Jesus vai ensinando como a gente vai conhecer melhor da natureza divina, como a gente vai conhecer melhor a justeza das nossas dificuldades e como nós poderemos ser vitoriosos. Como, mesmo sabendo de tudo isso, nós vamos ter boa vontade, bom ânimo, fé para passar por tudo isso. E aí as pessoas muitas vezes perguntam assim, ou a gente escuta dizer, mas eu não pedi para nascer. Eu estou passando por tudo e nem pedi para nascer, pediu. Eu afirmo, por tudo que eu já li em todas as obras, que se nós não tivermos, em determinado momento, o discernimento de pedir para reencarnar e passar por dificuldades, alguém que nos ama muito
intercedeu por nós junto à misericórdia divina e nos foi concedida a oportunidade da reencarnação. Alguém que nos ama muito, intercedeu, pediu, se comprometeu e pediu para que nós tivéssemos a bênção da experiência terrestre. Então, se a gente tiver esquecido durante esse mergulho na carne, que, eu não pedi para nascer, eu não pedi para passar por isso, pedimos. A gente está esquecido. Mas que a gente pediu, e muitos de nós pediu muito. E muitas vezes, quando a gente pediu, os benfeitores espirituais dizem assim, menos, você não tem condições de fazer tudo. Não, mas eu vou, eu quero. Calma. O planozinho reencarnatório, quando a gente está, né, a gente apresenta um plano grande, menos. Não dá para pagar essa dívida de uma única vez. Vamos devagarzinho. Então, a misericórdia divina nos concede créditos parcelados. A gente não vai conseguir ser perfeito numa única encarnação. O que é que Deus faz? Vamos de pouquinho. Você vai pagar só o quanto você puder. Da criança matriculada no maternal vai ser exigido uma prova mais simples. Mas para ela é difícil aquela prova. Para uma criança pintar um desenho grande é complicado. Cobrir um pontilhado é complicado. Aí quando a gente está na faculdade, ainda assim, como era bom o jardim de infância. Era ótimo. Como era tranquilo, agora eu estou desesperado. Quando a gente sai da faculdade, aí vai fazer meu Deus, era boa a faculdade. E assim vai, porque as provas elas vão aumentando de acordo com que a gente vai ficando, tendo mais conhecimento. Nós vamos adquirindo maturidade espiritual, maturidade também intelectual. Então, a lição vai sendo dada a partir do momento que a gente vai crescendo. Então, quando uma lição bem difícil chega à nossa porta, é porque a gente já passou, percorreu algum caminho que nos dá suporte para vivenciar essas dificuldades e sairmos vitoriosos. Mais um pouquinho adiante, na pedagogia de Jesus, para os que conhecem o Sermão do Monte, Jesus, quando nos traz a bem-aventuranças, e no mundo tereis aflições, ou seja, bem-aventurados os aflitos, é a segunda das bem-aventuranças. Porque quando ele apresenta as bem-aventuranças, ele apresenta o motivo, ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão, depois ele diz assim, consolados. Ele explica por quê. Os pobres de espíritos, e assim, ele vai mostrando. E a gente lembra de quê na doutrina espírita? Causa e efeito. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. Aí assim a gente consegue entender porque Jesus nos afirmou e nos afirma ainda hoje que a gente vai ter aflição sim, mas que a gente tenha bom ânimo, boa vontade. Claro que dentro da nossa necessidade. Agora eu já estou bem menos aflita. Passaram-se já 25 minutos, eu já estou mais calma. Vai diminuindo. E assim é quando a gente recebe uma notícia, você está com uma doença. É grave? É. Muito? É. Tem cura? Não. Aí a gente se desespera. Calma, mas tem tratamento. Tem... Uma certeza a gente tem. Nós vamos desencarnar. Então não vamos sofrer antecipadamente. A gente às vezes sofre antes do próprio mal se instalar. A gente sofre por antecipação uma possível aflição. Ou seja, além das que a gente tem como resgate, a gente adquire mais pela nossa própria falta de bom ânimo. Então, a gente cria aflições desnecessárias. E aí, eu trago aqui a primeira reflexão. Né? Toda essa pesquisa de hoje, ela está dentro dos ensinamentos de Emmanuel, através da psicografia do Chico, de diversos livros, não é? Temos uma citação de Bezerra de Menezes, a segunda carta de Paulo, tá? E um grande amigo que conheci há pouco, o Aloysio Elias. Eu tenho uma referência dele aqui. Todos os slides têm referência. Então, caso tiver alguma dúvida, alguma coisa, não fique bem esclarecido, talvez seja a minha falha em interpretar
as mensagens, mas tudo está dentro dessa pesquisa. Então, a primeira reflexão que eu trago é a seguinte: valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem. A Emmanuel nos chama assim, valorize. O que está te afligindo hoje? Faça essa pergunta a você mesmo. Qual é a minha aflição de hoje? A minha aflição, há um pouquinho atrás, era subir aqui na tribuna e começar a falar. A minha aflição é não ter o dinheiro para quitar um débito amanhã, é uma doença, e cada um tem as suas. A minha aflição é eu não conseguir ainda me transformar o ser que eu gostaria de ser, eu vencer um obstáculo e me reconciliar com o inimigo, cada um com as suas. É um pai difícil, é um filho complicado, cada um com as suas aflições. Mas Emmanuel diz assim, veja qual é, valoriza e aprenda o que é que essa lição está trazendo para você hoje. Porque ela não vai durar para sempre. Essa aflição não dura para sempre. Nenhum mal, nenhuma dor é eterna. Porque o Pai nos criou para quê? Para sermos felizes. E um pai que nos cria para ser feliz não impõe castigo, não impõe aflição. Nós é que vamos, através do nosso desvio de comportamento, do nosso desvio de conduta, do afastamento moral às leis de Deus, adquirir essas aflições. Mas a gente sabe, né, como eu falei, na nossa infância espiritual, muitas vezes a gente olha para o problema com o nosso olhar imediatista. Primeira coisa, por que eu? Por que sou eu que vou passar por isso? Eu não fiz tudo tão direitinho, não vou, né, não faço as coisas. Por que eu? A gente está esquecido do nosso passado. E não atentamos que as lições que são trazidas hoje, em momentos de sofrimento, elas são necessárias agora. Diante desse imediatismo nosso, a gente não atenta para essas lições, muitas vezes, e deixa passar, e se desespera, e não reflete. Então, nos deixamos, muitas vezes, abater por catástrofe, desastres, doenças, flagelos, provações, pelas provações com que a gente tem que passar, e não raros são os momentos em que questionamos se estamos realmente assistidos pela providência divina. Mas será que eu passando por tudo isso, eu estou sendo assistido? E a gente questiona muitas vezes, né? Aí é onde está a nossa fé. Eu estou tendo assistência nesses momentos de dificuldade? No entanto, a gente tem que lembrar que o amor maior paira sobre todas as dificuldades. Ou seja, o amor de Deus não nos desampara nunca. Sobretudo quando estamos doentes e flagelados da alma. Ninguém está, nenhum de nós, encarnado e desencarnado, aqui presente nesse planeta, em todo o universo, está desassistido ou esquecido pela misericórdia do Pai. Na nossa marcha de evolução espiritual, não somos esquecidos. E é isso que que Jesus nos lembra constantemente. Estamos aqui na Terra, que é uma gigantesca escola, onde cada um de nós está matriculado na classe correspondente à sua maturidade espiritual. Como eu comecei a conversar no começo com vocês. Cada um está matriculado na classe correspondente à sua maturidade espiritual. O que quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Que cada um vai passar por aquilo que tem condições de passar. Porque senão Deus não era bom, não era justo. Todos os nossos instrutores, ou seja, encarnados e desencarnados, todos os nossos instrutores do bem,
sobretudo aqueles irmãos desencarnados que nos ajudam no nosso plano reencarnatório, que nos ajudam na nossa caminhada, já percorreram essas classes. Eles já tiveram essas preciosas lições que deveremos aprender, ou seja, ouvir, internalizar, compreender, porque às vezes a gente ouve e não internaliza, passou por aqui, entrou por aqui, saiu por aqui, eu não estou nem aí. Ouve, de ouvir dizer, a gente conhece muita gente que já ouviu falar de Jesus. Quantos internalizaram as lições de Jesus? E quão poucos vivificam? Então, todos esses benfeitores, dos quais já passaram por essa escola e já vivenciaram as lições que ainda estamos vivendo, já adquiriram conhecimentos para nos dar suportes. Por isso, de tempos em tempos, nós recebemos auxílio de preciosas lições que nos são reveladas, que nos são até mesmo trazidas no nosso seio familiar, para que a gente cresça, para que a gente observe e, sobretudo, para que a gente vivifique. Ninguém sabe o que é cuidar de um idoso até que tenha um na família. A gente não sabe o que é cuidar de uma criança até que chegue uma criança na família. A gente não sabe o que é lidar com determinadas situações até que ela ocorra conosco. E quando a gente vai tendo maturidade, determinadas situações vão ocorrendo. Então, precisamos ir para esse despertamento. Esse é o convite de Jesus. Não é o convite, você vai sofrer para você... Não, é castigo, você vai pagar. Não, tem um porquê. E é por isso que o aspecto filosófico que a doutrina nos traz é muito importante. É preciso que o que a gente escute, a gente internalize e a gente reflita. Por que comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu não entendo? Por que eu não compreendo? Por que eu não amo? Por que eu não perdoo? São os porquês. Por que eu deixei de fazer? Vamos refletir. Há um motivo por trás de todos os nossos porquês e de todas as nossas omissões. Mas também haverão motivos da gente se levantar depois de uma queda, sorrindo. A gente acha que a gente muitas vezes achou que não ia se levantar, ou achou que aquilo era um sofrimento muito grande, ou talvez até alguns tenham entendido como um castigo. E quando a gente levanta, que aquilo passa, a gente até sorri, que bom. E é isso que a gente vai conversar. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Esse trecho está num capítulo que chama-se Bom Ânimo, do livro Boa Nova, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Esse capítulo específico, Jesus conversa com Bartolomeu, que está inquieto, que está passando por um momento de dificuldade pessoal. E imagine que, nesses momentos, Jesus nos ensina e vai ensinando aqueles que estão próximos, tanto aos seus 12 apóstolos quanto aos seus discípulos, no dia a dia, esclarecendo as razões de suas inquietações, de suas aflições. E Bartolomeu estava aflito. Ele tinha um motivo para estar aflito. E dentre todo aquele motivo, ele também se preocupava. Bom, se eu que estou ouvindo do próprio mestre preciosas lições todos os dias e ainda estou assim, avalie os que vierem depois e que não vão ter esse contato imediato. O que serão deles? Como é que vão compreender? E Jesus vai explicando a Bartolomeu o porquê de tudo isso. Então, ele mostra que a vida, ele diz a Bartolomeu, a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus.
Então, ao olharmos para as nossas aflições apenas com a perspectiva negativa, ou seja, eu só vou olhar como pedra, como açoite, como castigo, com desalentados e vitimados, ou seja, pobre de mim, eu sou uma vítima. E a gente vai se colocando nessa situação. Eu sou um coitado. Estou sofrendo, não merecia. Então, a gente vai olhando para isso e não vai enxergando nessas dificuldades, vai se tornando vítima. A gente vai até acreditando realmente que a gente está fazendo ou passando por alguma dificuldade sem merecer, sem pedir, perante, né, a nossa caminhada espiritual. Se a gente pensar assim, jamais nós vamos alcançar a necessidade da lição do dia. Jamais a gente vai entender, se a gente for vítima sempre, se a gente for sempre o coitado, que não pode ter bom ânimo para se erguer do leito, e do leito, entendam, no sentido mais amplo, do leito das nossas dificuldades e lamentações, nós não vamos entender a oportunidade que vai cerrar os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações para as realidades celestes. A oportunidade está aí. Você quer enxergar, quer ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração para praticá-lo? Observe, veja, atenda, tire desta lição, dessa estrada pedregosa, o que ela tem de bom. Porque muitas vezes, a gente, ao apanhar uma pedra, a gente descobre que por baixo dela está nascendo uma florzinha. A gente para e olha a paisagem. Então, às vezes, é preciso que tenham pedras na nossa caminhada, até para a gente parar. A gente vai tão rápido, a gente não olha nem para os lados. Que se não tiver uma pedra, você passa dentro e atropela todo mundo. De repente, a pedra faz com que você pare, um pouquinho reflita. Às vezes, você tem que tirar aquela pedra da estrada, porque não tem outro caminho alternativo para você fazer. E você passa a observar melhor. E, de repente, a gente passa a agradecer. Se não fosse aquela pedra, eu tinha caído no precipício. Aquela pedra me fez parar. Aquela cratera me fez pensar. E assim acontece com as nossas aflições. Então, se a gente deixar que a dor bendita seja canteiro divino, donde arrancaremos os espinhos da amargura, extirpando de nossos corações o orgulho e a vaidade, reagiremos e responderemos, plantando em nós e cultivando um precioso canteiro que no futuro exalará tão somente o perfume do amor. É isso que Jesus está dizendo. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Porque hoje o que é espinho e dor, amanhã será perfume e flor. No momento, parece difícil, mas é a vontade de Deus. E por mais teimosos que nós formos, não é? A gente vai um dia cumprir a lei. O tempo de cada um. Nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa livre escolha. Então, cada um no seu tempo, cada um no seu despertar. Então, o convite de Jesus é que tenhamos bom ânimo o mesmo bom ânimo de todos aqueles que já percorreram as estradas da sombra e da rebeldia. Porque ainda somos rebeldes. Mas que um dia despertaram para a verdade maior. Como? Como aqueles apóstolos, como os discípulos de Jesus, com alegria e coragem, perseverança e sabedoria, daqueles que servem sem se lamentar. Como assim? A gente, quando serve por amor, a gente se lamenta? Alguém aqui que troca a fralda de um filho recém-nascido se lamenta por isso? Alguém que ajuda
um pai, uma mãe a se locomover, um amigo, se lamenta por isso? De forma alguma. Então a gente vai compreender, sem lamentar, que a nossa felicidade ainda não é deste mundo. E que para encontrá-la, nós precisamos começar uma transformação. Uma transformação espiritual alicerçada, que é muito importante que a gente atente para isso, no nosso equilíbrio mental, a nossa mente. Não vamos responder às aflições com mais aflições. Né? Não vamos responder à dívida com mais dívida. Porque há aqueles devedores que, com alegria, né, se a gente comparar a aflição, se a gente comparar a terra como grande escola, que a gente vem conversando aqui, bom, quem está devendo, ou quem deve, hoje não se tem muito crediário, mas quem tem alguma dívida, ou seja, eu financiei uma casa, um carro, tenho uma bolsa para pagar um estudo. Quem tem alguma coisa que vai pagando em prestações suavemente, como nós estamos pagando nessa encarnação, os nossos débitos, qual é a maior alegria daquele bom devedor? A última parcela. Eu vou pagar minha última parcela. Eu estou quite. Eu não devo nada. Essa é a alegria que Jesus diz daqueles que passarão pela terra, como nós, mas que vão encontrar a verdadeira alegria não aqui. Isso aqui é só uma parcela. Que a alegria maior a gente vai encontrar depois, quando a gente saldar todas as nossas dívidas. A gente está saldando um boleto. A gente está saldando apenas um pedacinho, que é muito bom. A gente chega no final da encarnação, consegui, pronto. Que maravilha. Mas tem espíritos ainda teimosos, como tem, né? Como às vezes somos, que diz assim, bom, já que eu estou devendo, eu vou, para mim agora, já está perdido mesmo, eu vou me arrumar mais dívidas. Já está tudo ruim mesmo, eu não tenho como pagar, então, mais dívida e nada de... Então, tem um dia que a providência divina tem que parar. Então, esse reino, né, quando Jesus nos pede para essa transformação no nosso pensamento, na nossa casa mental, é que um dia a gente vai parar e vai refletir, eu preciso mudar. Eu não posso mais ficar sofrendo por coisas que não merecem, por atitudes que não são dignas de sofrimento. Eu não posso ficar me lamentando a vida inteira por uma casa que eu perdi, um bem material que eu me desfiz, por um abraço que eu deixei, passou. Eu preciso ter o bom ânimo para hoje preparar e caminhar, preparar a minha estrada e caminhar de cabeça erguida, feliz, porque você não fiz no passado, mas eu quero pagar. É aquele que diz assim, bom, eu não tenho hoje como quitar a minha dívida, mas eu vim renegociar a minha dívida e vai feliz quando o credor diz assim, tome aqui mais uma chance, vou dividir mais tantas prestações. E a gente sai feliz da vida, bom, um dia eu quito. E é esse o propósito. Então, Jesus não oferece para nós, em nenhum momento da sua missão aqui na Terra, Jesus não ofereceu um reino de amor e paz imediato. Jesus nunca disse assim, olha, aqui, os que estão me seguindo aqui, vocês, começar pelos 12, vão ter paz e alegrias agora imediatamente, não. Ele não prometeu a ninguém um reino de amor e de paz imediato, livre das aflições de um espírito em processo evolutivo. Mas ele fez a promessa. Ele fez a promessa de que somos capazes de conquistar alegrias ainda desconhecidas, que a gente ainda não conhece, mas nós somos capazes, e aí vem a misericórdia de Deus, através do trabalho árduo e edificante, onde o amor é o elemento fundamental para que a gente edifique a felicidade suprema,
Ou seja, para que a gente entenda o que é realmente ser feliz. Que realmente ser feliz não é ter, mas ser. Que é realmente feliz e mais feliz aquele que serve mais. E qual é o servo que serve melhor? Aquele que serve com alegria. O trabalho é árduo. Mas imagina aquele que vai todo dia para o seu trabalho e volta feliz. Tem aquele que vai todo dia e volta contrariado, ainda tenta contrariar os outros, né? Que ainda diz, não, que trabalho ruim, difícil, duro. Você não está achando, não? O outro, às vezes, nem está. E vai entrando nessa onda mental. Por isso que é preciso que a gente tenha um equilíbrio mental. Tem aquele que maldiz o tempo inteiro, do começo ao fim, a sua jornada de trabalho. Mas tem gente que diz, não, para mim foi ótimo. Mas trabalhar no feriado, até foi bom. Está ótimo. Estou bem, estou com saúde, tive a oportunidade, beleza. Essa pessoa é maluca. Mas os servos do Senhor servem felizes. E muito mais felizes com maiores forem as dificuldades. Quando a gente lê o livro, né, sobretudo se a gente pega a obra de André Luiz, a gente vai ler. Será que a gente vê algum trabalhador espiritual, algum benfeitor espiritual lamentando porque irá numa caravana para uma região umbralina, uma região de trevas e dificuldades, resgatar irmãos em situações deploráveis? Será que a gente lê isso? Que não, eu não quero ir, que fica se procurando um trabalhador que queira descer para socorrer aqueles mais necessitados. Pelo contrário, muitos se voluntariam, não, ainda não, você não está pronto não. Então, aquele que vão servir com alegria e voltam cantando júbilos quando conseguem resgatar uma só ovelha desgarrada. Então, é muito importante que a gente reflita nesse nosso caminho sobre a importância das aflições no nosso crescimento espiritual. Esse aqui é recente, terminei de ler esse livro semana passada. Eu conheci o Aloysio aqui no seminário do NEP, há 15 dias atrás, e ele tem um livro que chama-se Morro Alto, que fala, né, também de algumas aflições, de uma forma riquíssima, e que, claro, a gente vai procurando novas fontes para trazer, e achei, quando li essa passagem, né, fiquei encantada, porque eu recebi o tema há 3 meses atrás, e a gente vai ver o que é que o livro que chegou na minha mão, eu abri a semana passada, pode me acrescentar. Será que eu já sabia de tudo? Não, aí vem esse aprendizado maravilhoso, quando ele diz assim, homens, todos são como o grãozinho de arroz, uma casca imunda encobrindo a pureza segregada. Orgulho, vaidade, egoísmo, tudo matéria inútil, agregada à natureza boa. O propósito em cada sina é purificar, libertar o grão pessoa. Olha que bonito. Como é que ele vai fazer, como é que ele vai construir assim? Bom, nós somos ainda um grão de arroz com uma casca imunda. Quem de nós ainda não tem orgulho, vaidade, mágoas? Quem de nós não carrega consigo, muitas vezes, a ira, o rancor, a discórdia? Mas a reflexão nos lembra que isso tudo, e ele vai comparando o livro com qual o pilão que vai batendo e tirando aquele grãozinho de arroz, assim serve a nossa existência. A gente leva umas pancadinhas da vida para a gente perder essas cascas que não nos servem. Porque, como ele diz, a nossa natureza é boa. Por que ela é boa? Porque nós somos filhos de Deus. Então, a nossa natureza ela é divina. Essa palha, esses sentimentos inferiores, nós que agregamos a nossa existência. Porque o mal não é criação de Deus. As imperfeições não são criações do Pai. O Pai não criou o mal. Nós
na nossa ignorância, erramos, nos afastamos da lei de Deus, mas por ignorância. Porque quando um dia a gente se esclarece, a gente volta ao caminho correto. Então, quando a gente vai lendo e vai vendo que o propósito de cada encarnação, dito assim, de cada sina, é a gente se purificar, é que em cada aprendizado a gente tire a lição e arranque. Se a minha dificuldade hoje é cuidar é dar um banho no doente, que eu tenho muita dificuldade, exercite eu a minha humildade. Exercite eu a minha misericórdia. Exercite eu a minha caridade e vai extirpando os sentimentos negativos de que nada me servem. É para isso que servem as aflições, para a gente se depurar. Em cada encarnação nós temos oportunidade de burilamento e crescimento interior através das experiências justas e necessárias ao nosso aprendizado. Tudo que eu estou passando é justo e necessário. Eu posso até não entender assim. Mais tarde, nós um dia compreenderemos. Mas é justo, sim. Alguma lei eu violei. Então, no reino de Deus, na misericórdia de Deus, ninguém é castigado. Ninguém é vítima. E se eu estou esquecida hoje do que fiz no passado, é justamente por essa misericórdia. Mas é necessário esse aprendizado. Então, é justo, esse sofrimento é justo e oportuno. A partir do momento que compreendemos a nossa necessidade de transformação, extirpando todas as ervas daninhas que não foram plantadas pelo Senhor. Qual aí está na reflexão do Aloísio? O orgulho e o egoísmo não foram plantadas pelo Senhor. Nós vamos precisar extirpar, sim, esses sentimentos que Deus não plantou em nós, mas que são frutos da nossa ignorância. Então saberemos converter as nossas lágrimas em agradecimento pelas aflições que nos libertam. A cada pisada, que ele compara aqui no livro do Pilão, em que perdemos uma palha dessa, agradeçamos, porque extirpamos de nós alguma coisa que não era da natureza divina. Nos libertamos e nos aprimoramos, se soubermos entender com proveito de que as maiores dores e dificuldades só são dadas para aqueles capazes de superá-las. Então, se a sua dor for muito grande, parabéns. Você já aprendeu mais do que eu. Se a sua for maior que a minha, que bênção. Se a minha for pequenininha ainda, aguarde. Né? A gente vai aos poucos. É a escola. Bom. Desculpa. Então, Dr. Bezerra traz essa reflexão que diz assim: há situações que constituem prova aflitiva e áspera, mas redentora e santificante. Perdoemos as pedras da vida pelo ouro da experiência que nos oferece. E, sobretudo, armemo-nos de coragem para o trabalho, porque é na dor do presente que corrigimos as lutas de ontem, acendendo abençoada luz para o nosso grande porvir. Então, nós devemos nos habituar a enfrentar todos os nossos obstáculos com ânimo firme e forte, assimilando os ensinos que se façam necessários. Não devemos jamais desperdiçar abençoadas oportunidades que nos são ofertadas através da luta do nosso cotidiano. As provas são necessárias para o nosso soerguimento, para que a gente se levante. Pois, se aproveitarmos a dor
a dificuldade para conseguir encontrarmos as respostas de todos os problemas que nos atormentam as nossas almas, convertendo os nossos gemidos em preces de agradecimento, a aflição é um desafio que poucos suportam com resignação e bom ânimo. É lição preciosa em nome da sabedoria divina que nos afere, ou seja, mede as nossas conquistas espirituais. E aquele que recebe por instrumento que a recebe por instrumento de perfeição, consegue extraí-las as lições de vida. Então, aquele que aceita, olhando nela a oportunidade, vai assim aprender a lição. Aqui, continuando, Jesus fala no capítulo, acho que 29, os 500 da Galileia, no livro Boa Nova também, aqueles que vão continuar e que vão enfrentar diversas batalhas após a ida física de Jesus da terra, e ele diz assim: o mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma das vossas feridas retirareis o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Ou seja, atravessaremos no mundo tempestades e nevoeiros. No entanto, não deveremos permitir que a sombra obscureça a nossa marcha. Agradeçamos, portanto, as oportunidades benditas de aprendizado nesta terra que nos acolhe e nos abençoa. Há um provérbio chinês que tinha na porta do quarto. Minha mãe criou a gente com essa frase no quarto. Talvez porque a gente reclamasse demais, assim como todos os aflitos. Que diz assim: eu que me queixava de não ter sapatos, encontrei um homem que não tinha pés. Muitas vezes, quando a gente acha que a nossa aflição é maior, a providência divina coloca alguém do nosso lado, que do nada nos conta o seu problema e diz assim: meu Deus, dá até vergonha de eu estar me lamentando. Né? Eu digo assim: eu estou me queixando de barriga cheia. Vamos refletir nessas oportunidades. As nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Isso está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E nisso Paulo vai conversando e vai explicando, e se a gente for refletindo dessa passagem, é que choraremos agora o choro passageiro, até atingirmos o nosso estado de elevação espiritual. Abracemos a aflição com alegria e despertamento, pois somos evangelizados através das nossas experiências e vivências. Então, nós estamos sendo evangelizados constantemente. E não quando a gente vem para a casa espírita, não quando a gente faz o culto do evangelho no lar, mas, sobretudo, quando estamos vivificando ou tendo a oportunidade de vivenciar o evangelho fora daqui. Ou seja, quando tudo nos parecer escuro, quando tudo nos parecer inverno, lembremos que é apenas uma tempestade. E que a terra é uma estação de inverno, onde o espírito, a gente vem se preparar para a primavera do céu, para a verdadeira felicidade. E toda essa passagem tem a fundamentação: no mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. E como Jesus disse que todas as ovelhas que foram confiadas ao meu Pai, pelo meu Pai, a mim, nenhuma delas estará perdida. Tenhamos bom ânimo e que possamos enfrentar as nossas dificuldades com muita força, fé, coragem e perseverança. Muita paz.